Em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, Deus afirma: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Podemos ver que Deus definiu a vida da humanidade a um tempo específico de vivência na Terra. Porém, muito mais que uma contagem, 120 é um ciclo completo e perfeito, uma encadeação ideal para que a consciência que o ser humano tem da vida e de Deus seja-lhe manifesta e ele entenda o seu começo e o seu fim. Podemos dizer que muito mais do que um número determinado, esse tempo de vida é uma perspectiva para que o ser humano tome consciência da vida que Deus lhe concedeu nessa terra. Uma vida longa e produtiva é, sem dúvida, uma das mais importantes bênçãos divinas. Contudo, por causa do pecado e das suas consequências, há muito mais sofrimento e dor. Mas, mesmo diante disso, Deus nos dá a oportunidade de aprender e crescer, encontrando ao longo da vida o propósito pelo qual fomos criados. O tempo progride de tal forma que sejamos levados a encontrar o objetivo da vida em cada etapa que passamos aqui, e não apenas ao fato de que um dia iremos morrer e tudo terá terminado. A fim de cumprir o número de seus dias e a finalidade de sua vida, o ser humano é conduzido em cada experiência a reconhecer o seu Criador e voltar-se para Ele em louvor e adoração, reconhecendo-o como o Senhor. Nesta nova série de podcasts, Vida Transformada, vamos mergulhar nas Escrituras do Novo Testamento, que nos revelam verdades extraordinárias do Evangelho de Jesus, o próprio Deus encarnado, que veio para nos mostrar e nos levar a viver o verdadeiro sentido da vida, encontrar nosso propósito e estabelecer um relacionamento conosco por meio de sua vida, morte e ressurreição, e nos dando uma nova perspectiva do que significa viver, e viver em abundância, ter uma vida completa. A minha oração é para que em cada episódio desses podcasts você cresça no conhecimento de Jesus e experimente em sua vida o poder transformador da Palavra de Deus. Vamos começar? O nosso primeiro podcast, nós vamos falar sobre a fé que produz obediência. A graça de Deus revela uma vida que deve ser vivida exclusivamente pela fé em obediência à revelação da Palavra de Deus. Alguns equivocadamente dizem que não existe mais obediência e que essa vida pode ser vivida de qualquer jeito. No entanto, a Bíblia nos ensina que o Evangelho chama as pessoas para a obediência. O que precisamos compreender é que essa obediência é um fruto, isto é, uma consequência da fé em Jesus Cristo. Não é uma simples obediência a regras humanas, a atos exteriores. A obediência produzida pela fé vem de um coração transformado e de uma nova vida que está unida à vida de Cristo. Aqueles que entregaram sua vida a Cristo pela fé estão unidos a Ele por meio do Espírito Santo que passa a habitar os seus corações. O Espírito Santo passa a conduzir suas vidas no propósito de Deus. O propósito de Deus é que em tudo nós obedeçamos ao Espírito de Deus e sejamos guiados por Ele, conforme está escrito. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E ainda, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Alguém que se rende a essa obediência não viverá deliberadamente no pecado, não manterá um coração orgulhoso, amargurado, egocêntrico. Todo aquele que, pela fé, recebe a dádiva da justiça, a graça da nova vida, e se mantém em comunhão com Deus por meio da palavra e da oração, passa a ser governado pelo Espírito e obedecerá a Deus em toda a verdade,
pois o Espírito confirma sua nova identidade e lhe dá poder para viver a nova vida que Deus lhe deu. Em Romanos 8, verso 3 e 4, está escrito: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. A fé na suficiência de Cristo Jesus nos leva a uma jornada de intensa comunhão com Sua Palavra e de um viver que manifesta a vida de Cristo sobre essa terra. Essa é a verdadeira obediência que vem da fé. Obediência que é fruto de uma vida transformada pelo poder da palavra revelada em Cristo. Que o Senhor te abençoe.